Saraiva, que Oi, prazer. Sinara. Tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa, hein? Pois é, faz um tempinho, mas sempre bom estar de volta. Olha só, o que é que você achou dos termos, né? Até separei aqui: miliciano, traidor da pátria, golpista, organização criminosa, chantagista. Qual que você acha que coube mais ali naquele belo discurso do Alexandre de Moraes? Sim. Eu acho que miliciano. Não é, menino? Miliciano, porque a estratégia é típica das milícias, né? A chantagem, a opressão, isso numa escala internacional. E essa conduta toda desse sujeito, desse traidor que está lá, isso é muito grave, porque parece uma coisa orquestrada. Eu vejo muito sobre o aspecto criminal, penal, e me parece que é uma organização criminosa transnacional, com tentáculos nos Estados Unidos e no Brasil. Uma tentativa de sabotar a democracia americana em 2021 e outra no Brasil em 2023. Fatos similares, orquestrados, combinados com a atuação de elementos estrangeiros. E tem uma coisa que eu vou falar aqui, ninguém tocou nesse ponto. Sim. E essa é para você, tá? Não se pode esquecer o fato que ele é policial federal. Você sabia disso? O Eduardo Bolsonaro é policial federal. E essa conduta dele, ela tem que ser... Eu ia te perguntar isso. Então, eu estava lendo aqui a Lei 8.112, que é a lei do servidor público, e prevê pena de demissão, aqui no artigo 132, crime contra a administração pública, que é o que ele está fazendo assim, num nível astronômico, né? E outra coisa também que eu acho que ninguém falou, se você fosse me perguntar essa, eu vou dizer assim, você está lendo minha mente. Porque, veja bem, ele está nitidamente vendido para um país, para uma potência estrangeira. O pai dele foi presidente. Teve acesso a segredos estratégicos e militares do Brasil. Por exemplo, submarino nuclear, que o Brasil, tecnologia aí de poucos países dominam. Tecnologia de enriquecimento do urânio, que é uma tecnologia brasileira. Tecnologia missílica, ou seja, produção de mísseis. O Brasil, a gente não sabe dessas coisas, né? Porque o nosso complexo de vira-lata não nos deixa ver. Né? Mas a tecnologia missílica também. A gente não sabe o que esse cara entregou sobre as nossas Forças Armadas, sobre as nossas defesas para um eventual ataque, sobre as nossas unidades militares, porque ele tinha acesso a tudo isso. Eles tinham acesso a tudo isso. Né? Outra coisa, terras raras. Uma coisa que eu tenho falado aqui, que além do ataque à soberania, tem crime de segurança nacional, contra a segurança nacional. Claramente. E isso tem que ser verificado, porque eu duvido muito que se ele, pela conduta dele, se ele teve acesso a essas informações privilegiadas sobre a segurança nacional, que ele não diria. Porque, na verdade, o que eles querem é que o Brasil se transforme num Estado vassalo, numa colônia. Eles não querem a presidência de um país, eles querem ser, como na época da colônia, né, que era o vice-rei. Eles não escondem isso, que querem que o Brasil seja um Estado satélite dos Estados Unidos. Mas eu acho que é nesses momentos que a nação cresce, né? Então, eu acho que a gente pode acabar renascendo muitos como país. Quer ver outra coisa que me preocupa? A tecnologia brasileira de aeroespacial, que também nós retomamos o programa espacial no governo Lula, diga-se de passagem. O programa espacial foi retomado. Então, são todas essas coisas muito sensíveis. O nosso programa espacial incomoda demais os Estados Unidos, porque duas tecnologias que são
uma pedra no sapato dos Estados Unidos: submarino nuclear e tecnologia missílica. Por quê? Bomba atômica te protege como país? Sim. Mas nós vimos o que o Irã fez, né? Com os mísseis. Nós vimos o que o Irã fez. Não saiu barato. Então, são formas de dissuasão muito fortes que o Brasil passará a ter. E os Estados Unidos não gostam desse tipo de coisa. Né? Os Estados Unidos não querem isso. A bandeira está aqui, ó. Retomamos a bandeira, agora estou usando. Eu sempre gostei da bandeira, e uma das coisas que mais me deixou com ódio foi o sequestro da bandeira nacional. Mas agora é nossa. Eles que usem a bandeira. E o que eles fazem mesmo, né? Eles não sei se estão ofendidos com isso, não. Deputados, para mim é vergonha pessoal, 2 policiais levando faixa do MAGA lá para o Congresso. Sério, sabe? Tudo tem limite. Porque a gente precisa entender que o conceito de pátria vem de pai. É o nosso lugar no mundo. Aqui, nesse país, com todos os defeitos que ele tem, e que todos têm, nós somos gente. Nós somos tratados como gente. Lá fora, seremos ou não. E nos Estados Unidos estamos sendo caçados. Exato. Eles, então, inclusive, os que participaram do golpe de 8 de janeiro, hoje teve uma deportada. Pois é. Então, assim, a gente tem que cuidar do nosso lugar no mundo. Ainda mais no mundo que hoje, geopoliticamente, que mudou. É um mundo que está valendo a lei do mais forte. Né? O Trump já ameaçou a Groenlândia, o Canadá, né? O Panamá nem se fala. E quem... Eu antes, quando alguém me falava assim, não, querem tomar a nossa Amazônia, eu ria. Achava que era exagero, né? Travou, foi? O Alexandre Saraiva está no meio da selva, não é só o nome dele, não, tá, Voltou. gente? Voltou. Sal selva aí. aí. No meio da selva, que você não está na... Você está na mata, né? Na Mata Atlântica. Estou na Mata Atlântica. Mas, então, assim, a gente tem que cuidar do nosso lugar no mundo, porque... Você achava que era exagero quando falavam que queriam pegar... Achava isso não. Isso é loucura, né? O mundo hoje não comporta mais isso, depois da Segunda Guerra Mundial, mas acabou. Agora é a lei do mais forte mesmo. Sabe qual foi a primeira vez que eu percebi isso? E eu posso falar assim, porque eu escrevi isso na minha tese. Como o direito internacional mudou. Já foi na pandemia. Na pandemia, houve atos de pirataria contra navios que estavam carregando insumos hospitalares e estavam tomando, assim, como se diz, na mão grande, né? Então, assim, no direito internacional, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a lei do mais forte, que a lei do mais forte foi atenuada, a criação da ONU, pós-Segunda Guerra, mas agora o mundo virou de cabeça para baixo. Então, as nossas Forças Armadas, elas têm que ser atualizadas, mas a atualização começa aqui, ó. É verdade. A atualização começa. Não adianta a gente armar para atentar contra a democracia. Não é isso que eu não acredito que isso seja que isso venha das instituições, não. Eu conheço muitos militares que são pessoas democráticas, enfim. Mas a gente tem que ver, por exemplo, o currículo das academias militares. O que está sendo ensinado lá? Tem que parar de ensinar que esse negócio de que 64 foi revolução. Que revolução? Foi quebrado um Estado democrático de direito. Né? Então, porque senão nós vamos ficar sempre... O ovo da serpente vai estar sempre plantado. Daqui a 30 anos esses garotos estão aí de novo. Aí a história ela se repete. São ciclos. Né? Então, para a gente investir nas Forças Armadas, nós primeiro precisamos que os nossos militares atualizem o software. Né? Depois a gente dá o hardware. Porque
O Brasil precisa. Delegado Saraiva, o que eu queria perguntar para você sobre o Eduardo é o seguinte, né? Existe um código de ética do servidor público, né? Que o Eduardo Bolsonaro aparentemente não segue, né? Ele xinga o diretor da PF, fala fake news do diretor da PF, ameaça colegas. Outro dia ele estava ameaçando colegas. Como é que ele está ainda na PF? Porque você, por exemplo, foi punido. Você foi punido, deixa eu ler aqui, ó. A PF puniu o Saraiva com 31 dias de suspensão porque ele criticou o diretor da PF na época. Que foi, e o que eu falei foi confirmado na justiça. E o que eu falei foi confirmado, ele perdeu nas duas instâncias. Exato, mesmo aí assim, o Eduardo, não era para ele já ter sido exonerado desse cargo? Eu acho que ele já devia estar respondendo um procedimento disciplinar. Né? Mas eu acredito que as medidas estão sendo tomadas, né? Eu quero crer, porque se por eu falar a verdade, por dar entrevista, por falar da minha tese, que era autorizada, e eu estou dando entrevista como estou dando entrevista para você hoje, porque existe uma decisão do STF que autoriza. Enfim, acabou aquela coisa de... Tudo que uma oligarquia quer é uma polícia amordaçada. É uma polícia na bolha. Para ser aquela polícia truculenta, aquela polícia que a gente não quer. E a polícia, assim como as Forças Armadas, ela tem que entender a função constitucional dela. E a função, a mens legis. Por que a Polícia Federal foi criada? Por que todas as polícias foram criadas? Por que a célula básica da construção do Estado é a segurança? Né? Você abre mão do seu direito de praticar violência e o Estado, digo, te protege. Ela faz isso como? Através da polícia. Então, assim, é a primeira face do Estado. Mas a função é preservar a vida humana. Preservar a vida humana. Todo o resto é para se alcançar esse objetivo. E eu vejo muito uma inversão, direto isso, inversão dessas questões. Não estou falando da Polícia Federal, tá? E nem estou falando aqui como delegado, estou falando como estudioso do assunto, tenho pós-graduação em segurança pública. Eu vejo as instituições confundindo muito. Eu, por exemplo, acho inadmissível, para não dizer estúpido, essas invasões de comunidade atrás de drogas e morrem 2 pessoas e se aceita isso como se fosse uma coisa, um efeito colateral. Que é isso? Nós não estamos lidando com um inimigo estrangeiro, e mesmo se estivéssemos. Não se pode fazer o que Israel, por exemplo, está fazendo em Gaza. E aí, voltando àquela questão de como é importante nosso país ter um país e ter um país forte, olha o que o povo palestino passa por não ter um. Exato. Não é? A gente está vendo lá o massacre, o genocídio, que quando o Lula falou que era genocídio, todo mundo, né, quando falou que era holocausto, similar ao holocausto, todo mundo ficou... Né, ainda não tinha vindo à tona o tamanho do horror. Agora já não é absurdo, né? Agora está todo mundo falando que é genocídio. Agora está todo claro. Até os israelenses. Até os israelenses. Né? Que a gente nunca pode generalizar. Né? Não são todos os americanos que votaram em Trump, não são todos os americanos não são todos os israelenses que concordam com isso, não são todos os brasileiros que votaram no Bolsonaro que gostam de miliciano, graças a Deus. Né? Agora, é uma questão que... Opa! Travou de novo. Mas volta. Daqui a pouco volta, gente. Opa! Caiu, foi? Caiu. Deixa eu aproveitar e ler aqui os superchats de vocês. Viviane Halbert mandou um super sticker, obrigado. Melquisedeque Corrêa mandou um superchat. Você lembra de Snowden, que abriu os olhos do mundo falando do supercomputador? Se o Eduardo fosse de lá, seria decapitado. Nossa, eu fiquei... Ó, a Eliane Ferreira, Saraiva, falou para você, logo no começo aqui, ela mandou isso aqui. Uhum. Boa noite, família. Sinara, pergunte ao Saraiva, se eu for a Petrópolis, posso levar meu livro Selva? Eu ganho uma dedicatória? E diz que mandou beijinhos para o Ricardo. Muito obrigado. Claro que sim. Claro que sim. Será um prazer. Só mandar um oi lá pelo Instagram, Alexandre Selva Saraiva.
Será um prazer. Pois é, seu livro até hoje, né? Semana, tá rendendo. Vou contar para vocês que essa semana o Saraiva estava muito contente. Estava muito contente. Né? Ele tem um canal aqui no YouTube e ele divulgou um vídeo. Eu vou pegar um pedacinho do vídeo dele. Se vocês quiserem depois ver a íntegra, vocês assistem até para prestigiar o canal do Saraiva aí no YouTube. E aí, coloca aí, Gui, o vídeo para o pessoal ver o que é que ele estava comemorando. Tá? Coloca aí, Gui. Ué, não entrou. Hoje é um dia memorável. Tá travando o vídeo? É um Poxa. dia para se comemorar. Eu começo a rir só de lembrar. Esse vinho aqui na intenção da Carla Zambelli, que encontra-se presa no dia 21 de junho de 2021, exatos 1.499 dias atrás, 4 anos. Eu tinha acabado de ser defenestrado lá da Amazônia por conta dos bastidores políticos que ela e outros políticos com envolvimento na defesa de madeireiros. Então eu não estava rindo, né? Mas ela falou assim, no Twitter dela, que está aqui no vídeo, ela disse, vamos ver daqui a 2 anos, vamos ver quem ri por último ri melhor. Vamos ver daqui a 2 anos onde você estará e onde o Salles estará. Ou seja, ela estava se solidarizando com o Salles, né? Mas o Salles não está solidário a você não, Zambelli. Passei lá no perfil dele e ele não menciona nem o seu nome, quanto mais a sua prisão, nada. Nenhuma palavra de apoio, nada. O que era de se esperar, né? Nada diferente do que qualquer pessoa normal faria. Eu lembro também de você na Câmara dos Deputados, defendendo uma das empresas investigadas, a Rondobel. Uma defesa, diga-se de passagem, ridícula, que eu dei a devida resposta na época. O videozinho está aí na sequência também para quem quiser conferir. Mas, enfim, você falou daqui a 2 anos. Passou um pouco mais de tempo, são 4 anos. Mas onde eu estou? Eu estou em casa, aqui no meio da Mata Atlântica, tomando esse vinho, muito bom, por sinal, comemorando essa data. O Ricardo Salles está lá na Câmara dos Deputados. Fazer o quê? E você? Você está, a essa hora, na Itália, deve ser mais ou menos 4h30, 5 da manhã. Você está dormindo numa cela da polícia italiana. Eu desejo a você muitos anos de cadeia. Muito bom, muito bom. Você realmente, literalmente comemorou, né? A vingança é um prato que se come frio, né, Saraiva? É vingança mesmo, né? Porque assim, eu não vou pagar aqui de pessoa evoluída, não. Como dizia minha mãe, minha querida mãezinha, ninguém morre me devendo. Então, assim... Não, mas eu acho sério, acho que o sentimento é de justiça, mas acaba sendo de retribuição também do que eu passei, né? E ainda passo. Porque eu estava assim, trabalhando, pô, né? Eu estava trabalhando em prol do país, ao contrário do que esse louco está fazendo, né? E é engraçado, eu sofri muito mais reação assim, dos senadores, perseguição, do que esse cara que está fazendo. Né? Pelo amor de Deus. Enfim. Mas o que não nos mata nos fortalece, né? Dizem, e é verdade. Eu estou firme e forte. Continuo trabalhando, continuo na PF. Caíram as máscaras dos patriotas, né? Caíram. E que patriotas são esses, né? Mas já estava bem claro isso, né? Porque esse pessoal, alguns deles, eu acho que a questão beira problema de saúde mental. Né? E o que eles estão fazendo agora tem que comparar, não tem como comparar. Fascismo é fascismo, né? A Alemanha nazista, quando estava terminando a guerra, teve o famoso Decreto Nero, que foi o que Hitler falou, deu a ordem, ó,
aniquilem com toda a infraestrutura necessária para a sobrevivência do povo alemão no pós-guerra. Se o regime não vai existir, que era extrema-direita, não vai existir, a Alemanha não merece existir. Ou seja, estavam sacrificando o país pela ideologia, né, insana. E esses sujeitos aí, guardadas as devidas proporções e mutatis mutandis, estão fazendo a mesma coisa. Não importa se os empregos, se o Brasil vai ter prejuízo, se pessoas vão perder emprego, se empresas vão quebrar. E eu falo isso assim, numa questão que ultrapassa, isso que eles fazem ultrapassa até a discussão de esquerda ou direita. A gente vai num nível mais básico, que é um nível de humanidade, que esses caras não têm. Porque o sujeito pode até ter o pensamento de direita, mas nem por isso ele quer aniquilar com o país. Ele pode ser de direita e patriota. Exato. Né? Ele pode ser uma pessoa de direita razoável. Eu não concordo, penso diferente, mas tudo bem. Eu não deixo de ser amigo de ninguém, porque não sendo nazista, não sendo de extrema direita, que aí também não dá, né? Aí tudo também tem limite. Não é adversário, né? Não é adversário, é inimigo. Não é inimigo nosso. Aí não dá. Não dá. É porque é inimigo, no meu caso, assim, é inimigo mesmo. Porque esse golpe passou muito perto. Passou raspando. E se tivesse passado, a minha vida, você imagina. Como é que é? Eu ia sumir no meio do Tinguá aqui. Sem brincadeira, eu não ia ficar esperando bater na porta da minha casa, porque certamente o meu nome e de outros estavam numa lista ali de pessoas não benquistas, né? Então, horror, né? Ia ser um inferno. Ia ser um inferno. E passou muito perto. Então, assim, a gente vê também a fragilidade da democracia, do Estado Democrático de Direito, das instituições. Olha como eles parecem. Oi, voltei. Caiu? Voltou. Eles são almas gêmeas, o Bolsonaro e o Trump. Almas gêmeas. O Trump afastou todos os policiais do FBI, ou quase todos, o diretor do FBI, que o investigou por causa dos atos de 6 de janeiro de 2021. Ele perdoou todos os 1.500 criminosos processados pela justiça americana. Ele quer perdoar o P. Diddy, o cara acusado de pedofilia, né? É uma coisa... Nossa, não. É coisa que se saísse, sei lá, numa série, numa novela ou num filme, nós diríamos assim, não, agora acho que aí os autores foram longe demais, isso aí também é exagero. Mas e outra coisa, eu desconfio isso desde o início, porque policial é um bicho desconfiado, né? Quando ele começou a falar aquelas coisas, e o dólar subindo e descendo, né? Eu falei, esse cara tá jogando para ele. E eu depois eu vi uma reportagem da CNN que isso aconteceu na África do Sul, no Canadá, uma compra gigantesca de dólar. 10 minutos antes, e venda logo depois. Né? Uma compra e depois que subiu, vendeu. Que anunciou as contas medidas e vende. Então, assim, e parece que é feito por uma pessoa só, por causa das características do gráfico. Então, eu sempre desconfiei que tinha, assim, muito de dinheiro. O que eu vi um amigo meu falando, ele falou assim, o que está acontecendo agora é o seguinte, ó, o grande capital sempre mandou, eles só tiraram os intermediários. E agora eles ganharam muito dinheiro nessa história das tarifas, né? É claro que ganharam, lógico que ganharam. Esse povo só pensa em dinheiro. Exato. Ele só pensa em dinheiro. E é por isso que eu não entendo. Eu não digo nem os ricos, né? Assim, o pobre, o classe média, o remediado, de modo geral. Porque a nossa estabilidade financeira, ela é muito, não parece, mas ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Um terremoto financeiro que um negócio desse pode causar no país, isso aí pode quebra os recursos públicos.
Então pode quebrar pagamento do servidor público, aposentadorias, enfim, tudo entra em risco. Tudo entra em risco. Né? E vamos ver, essa história não terminou ainda, né? Aí, né? Eles querem jogar o próprio seu colega lá, Eduardo Bolsonaro, seu colega na PF. Não, colega, não, por favor. Você igual é miliciano para mim. Não tem como dizer que é colega. Isso para mim é bandido. É o pior bandido que existe, é o policial quando vira bandido, sabe? Aí tem que tirar a parte policial, ele é bandido. E é o bandido mais perigoso que tem. Porque ele tem uma carteira, tem uma arma do Estado e tem acesso a bancos de dados privilegiados. Então, ele é muito mais nocivo. Muito mais nocivo. Graças a Deus, na Polícia Federal. Esse Eduardo Bolsonaro estava brincando, zoando, com fã, chamando ele de seu colega. Eduardo Bolsonaro, ele mesmo fala que quer que o Brasil se ferre, contanto de tirar o do pai dele da reta. Decreto Nero. Decreto Nero. Não estou preocupado com o país. Na verdade, nunca estiveram. Estavam ali para ganhar dinheiro. E vamos combinar. Pô, os caras roubavam mesmo. Negócio assim. Joias. Aquilo das joias, cara. Aquilo é indefensável. Aquilo é indefensável. Né? E outra coisa. De novo, feeling policial, né? Nada me tira da cabeça que aquilo é suborno. Sabe? Que aquilo, a natureza daquele presente que foi, na época, houve a venda de uma empresa brasileira. Sim, de uma refinaria, né? De uma refinaria. Então, e aí ganha joias daquele valor, escondido ainda, né? Meio escondido. Aí teve aquele herói lá na Receita Federal que bancou, eu admiro aquele cara, eu não lembro o nome dele, aquele cara bancou e não deixou passar. Por isso que ainda salva, né? Ainda tem um pessoal casca grossa que não se curva. Mas eu me preocupo muito, por exemplo, com o Congresso, né? A gente tem um Congresso. Tá difícil, né? Para o presidente. Eu acho que só o Lula, ninguém mais. Primeiro, ninguém mais conseguiria vencer o Bolsonaro, só ele. E segundo, ninguém mais teria a capacidade política de negociação que o presidente Lula tem. Tem problemas no governo? Tem. Mas dentro do cenário que nós recebemos esse país... E mundial, não, né? Cenário mundial e o cenário que ele recebeu. Exato. Né? Com risco, a coisa básica teve que ser consertada, né? As instituições. Pô, o Trump atacar o Alexandre de Moraes, ele mandou prender uma juíza lá nos Estados Unidos porque decidiu a favor dos imigrantes. Ela foi presa. Ou seja, se o juiz pensa diferente, é preso. Então, assim, aquela história dos pais fundadores da pátria americana, das instituições... Ele colocar a cara dele lá na montanha. Nossa, cara, não. Ele quer. Ô, Saraiva, eu estou aqui conversando com você e não me sai da cabeça esse negócio das informações privilegiadas que o Eduardo Bolsonaro pode ter passado, né? Eu estava pensando aqui o seguinte, né? E aí veio no meio dessa onda os interesses dos Estados Unidos nos nossos minérios. De uma hora para outra, ele já sabe das terras raras, nem o Lula sabia, até fez outro dia dizendo que vai ter que ter um programa para isso, né? Terras raras. E aí me chamou a atenção que você que é policial, seu faro deve ter ficado aguçado. Entre os produtos que eles isentaram de tarifa na lista, a maioria é minério. Claro. Quer dizer, pode ser que os Bolsonaro deram para ele o mapa da mina. Sério, eu não duvido. Uma vez lá em Manaus, nós fizemos uma prisão de 2 americanos indo para os Estados Unidos com 35 quilos de ouro declarados. Foram na Receita Federal aqui, ó. Esse ouro aqui é legal, na bagagem de mão. Só que a gente tinha que receber, a gente tinha que conseguir detectar a origem do ouro. Tinha chegado uma semana antes e nós prendemos. Mas ia para os Estados Unidos, e grande parte do nosso ouro extraído ilegalmente ou fraudado tem como destino Nova York, Estados Unidos. E estamos falando de ouro.
Mas esses outros elementos, nióbio, os lantanídeos, né? A série dos lantanídeos, latânio, actínio, a tabela periódica ali. Esses elementos Brasil e China, né, que tem as grandes reservas. E parece que Roraima tem uma grande quantidade de terras raras. E o Brasil explora... praticamente não tem exploração de terras raras no Brasil, sabia? Parece que uma empresa só. Então, é uma fonte de riqueza que o país precisa. Tem uma questão ambiental aí, que aí a gente cai no licenciamento, que esse desastre que passou aí, está com o presidente, que eu acho que ele vai vetar... Não dá para vetar tudo, mas vai tentar amenizar, eu acho, as coisas mais bizarras. O PL da devastação. Eu ia te perguntar, o PL da devastação. O Lula deveria vetar, Saraiva? O que ele pode fazer? Não, eu acho que ele vai vetar. Gostaria que vetasse tudo, mas a gente sabe que isso é politicamente insustentável, né? Pela separação dos poderes, e o Lula preza muito por isso. Ele não vai afrontar o Congresso, não por medo, mas por respeito à instituição. Então, assim, o presidente pode vetar? Pode, mas ele não pode inviabilizar o trabalho dos congressistas vetando tudo. Mas ele deve vetar alguma coisa, ir nos pontos críticos e vetar. Por exemplo, a licença autodeclaratória, né? A tal da LAC. Porque aí nós temos um exemplo no Brasil, um dos maiores desastres ambientais do Brasil surgiu por causa disso, dessa autodeclaração, que foi em Mariana. Exato. Porque tinha tal da carta de risco da barragem, que foi contratada pela empresa mineradora. A empresa que dava a carta foi contratada por quem explorava. Aí teve uma empresa, parece que se recusou. Não tem condição. Então não quero, não vou contratar você. Aí contratou outra, que deu a carta de risco. Ok. E deu no que deu. Então a gente tem um exemplo, e depois aconteceu de novo em Brumadinho, né? Idêntico, até pior, sabe? Eu não sei como é que uma empresa deixa, sabendo do que aconteceu, além de atingir a população, o escritório com os funcionários da própria empresa estavam no caminho daquele entulho de minério, e parece que foi absolvido em primeira instância, meu Deus do céu. Então, a gente já tem um problema ambiental no Brasil seríssimo, com poucas camadas de proteção. Tem uma coisa nos Estados Unidos, que agora deve estar sendo... mas que funciona, que eu achava acho uma coisa boa, que para exercer uma atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, as empresas têm que contratar um seguro. Então, a seguradora, se acontecer o desastre, ela perde dinheiro. Então, ela fiscaliza aquilo ali de perto. Usa-se isso nos Estados Unidos tanto para meio ambiente como para obras públicas. Então, esses viadutos, ciclovia que caem no Brasil, e que não tem seguro para ninguém, é o Estado que é o segurador, né, que depois vai ter que pagar a indenização ainda por cima, porque a empresa, quando você vai ver, está quebrada, não tem... O seguro seria uma possibilidade, mas nem foi aventado. Já houve várias tentativas de passar esse projeto do seguro para atividades minerárias, nunca foi à frente. Agora, é o lobby muito forte, porque, infelizmente, e eu fui candidato, é o dinheiro que elege, cara. Sabe, o dinheiro, o capital, ele passa como um rolo compressor em cima de você. Né? Mas o povo tem que se conscientizar. Talvez esse momento... Né? Aqui, ó, da Robélia, falando: 1, Alexandre é bom, 2 é bom demais. Deputado federal 2026, Alexandre Saraiva. Vai se candidatar de novo? Olha, eu não gosto de perder, sabe? Tem que ir para as redes. O pessoal está se elegendo muito pelas redes, viu, Saraiva? Pois é. Mas eu vou pensar no assunto com carinho, acho que... Deixa eu ver o que mais aqui que tem de comentário para você. Obrigado pela... O Zé Caroço está falando: concordo, delegado, não descobriram nem a metade dos crimes da família, tem muito chão, bota anos de cadeia nisso.
Acho que ele travou novamente. Mas Voltei. ele está ouvindo? Estou ouvindo. Aqui, ó. Ricardo Pereira, Sinara, desde os anos 50, missões religiosas estadunidenses trazem geólogos e especialistas em minerais. Eles sabem muito mais sobre nós que a gente. E a Cleusa falou aqui que a única empresa que trabalha com terras raras é... Aqui, ó, Cleusa Nascimento. No Brasil só tem uma empresa que explora terras raras e ela é dos Estados Unidos. E assim, o minério sempre foi uma coisa de interesse dos Bolsonaro, né? Dos entrevistas do Bolsonaro. Eles sempre falaram. Você lembra quando o general Heleno falava assim: por que Yanomami precisa de tanta terra? Você lembra? Lembro. Então ele queria abrir a mineração em terra em Yanomami e causou a morte de muitos indígenas com isso, porque o bolsonarismo fez vista grossa, né? E nada, assim, você depois de um tempo, isso que é legal na história, você vai montando quebra-cabeça, né? Porque eu lembro que eu fui numa reunião no Comando Militar da Amazônia e o comandante era o general Teófilo. Guilherme Teófilo, que é o que está respondendo a ação por o Estado Democrático de Direito, junto com o Bolsonaro. Esse cara, ele era o comandante do Comando Militar da Amazônia. E na reunião ele falou que a operação não ia destruir as balsas de garimpo. Eu falei, pô, se for para ser assim, eu nem vou. Como assim não vai destruir a balsa de garimpo? Que história é essa? De onde saiu isso? E depois, na Operação Androantos, inicialmente estava tudo certo do Exército colaborar com a operação para trazer as madeiras, dar uma destinação social para a madeira. Em seguida, eles tiraram o time de campo. Mas, pô, é lógico que iam tirar. Eu estava vendidaço ali na situação. O cara era bolsonarista e estava... Mas você vê, como a justiça vem graças a Deus. Né? O Brasil é um país amado por Deus, com certeza, porque as coisas que acontecem, a gente ultrapassa, né? Mas eu acho que esse é mais um desafio do nosso crescimento como nação. A gente vai... É como a vida de um país, né? É a vida de um ser humano, é como a vida do ser humano. Só que, como disse Frei Beto uma vez, o tempo do mundo não é o seu tempo, o nosso tempo, né? Então, a gente não vê as coisas indo tão rápido como nós gostaríamos, porque nós temos de vida curta. Mas se a gente não trabalhar para que as gerações futuras tenham um país... E eu não estou falando só dos nossos filhos e netos, não. Estou falando da humanidade daqui a 500 anos. Como que vai estar isso daqui? Nós temos que pensar nisso, nós temos que ser responsáveis como espécie. Por isso que eu digo, a preservação do meio ambiente para a humanidade sobreviver, ela é incompatível com o capitalismo. Não dá. O planeta não aguenta. Exato. Entendeu? Então, aquela história do Clube de Roma, que já falava há muito tempo de decrescimento, essa história de ter que crescer o tempo todo e a qualquer custo, isso não dá, essa conta não fecha. Só tem um planeta. Então, só tem um... essa história de... olha, e o capitalismo, assim, olha, eu sempre fui uma pessoa muito cética em relação à teoria da conspiração e tudo mais, e ainda sou, tá? Mas algumas coisas você tem que parar para pensar. Essa história de Marte, do Elon Musk. Cara, assim, quem conhece do assunto sabe que não dá. Sabe que não dá nem tão cedo. É a cascata. Outra coisa. Cascata, isso aí. Para ganhar dinheiro do governo. Mas assim, fica parecendo que não, se der tudo errado aqui na Terra, se o meio ambiente acabar, a gente vai para Marte. Você acha que muita gente não pensa isso? Pensa. Isso vai sendo, sabe, lançado ali. Sério, é mais fácil a gente sobreviver no deserto do Saara, no fundo do mar, do que em Marte. É óbvio, né? Entendeu? É óbvio. Ô, Saraiva, deixa eu ler aqui uns comentários para você. Raí Bordosa mandou um superchat para falar o seguinte: Saraiva, tem o seu livro Selva. É tão bem escrito e tão cheio de detalhes que poderia virar um filme ou minissérie. A Mônica Felicidade fala: sou fã desse grande ser Saraiva.
Gostaria muito de ver o senhor integrado no STF. Eu já estou te lançando para o STF. Receba meu abraço de luz. Obrigada pela colaboração ao nosso Futuro país. a Deus pertence. Felizmente, Saraiva, nosso tempo está acabando aqui. E aí eu queria que você, né, vocês sabem que todos e todas que vêm aqui trazem uma dica para vocês. E o Saraiva trouxe um livro muito importante, tá? Do Dom Phillips, que foi morto naquele descalabro ambiental que o Brasil estava vivendo. Coloca aí a capa do livro, por favor, Gui. Essa é a dica do Saraiva, Dom Phillips e colaboradores, Como Salvar a Amazônia, uma busca mortal por respostas, porque ele foi morto lá, né? Então, eu queria que você explicasse por que você está indicando esse livro, e aproveitando, já te deixo a última pergunta, que seria: o que é que você está achando melhorou o combate, né, as ações predatórias contra o meio ambiente no Brasil, o desmatamento, os incêndios criminosos, melhorou a fiscalização depois que Lula tomou posse? Olha, primeiro do livro morreu o Dom Phillips e o Bruno Pereira. Isso. Eu fui entrevistado para esse livro por ele. E conversei com ele também pessoalmente uma vez lá em Manaus. Uma pessoa assim muito sensível, muito do bem, uma pessoa comprometida com a verdade. Até quando ele estava me entrevistando, eu falei assim para ele assim: mas quando que vai sair esse livro, cara? Porque eu já estou aqui numa situação difícil. Se sai isso que eu estou te falando agora, não, a gente vai te preservar. Então, e o Bruno Pereira, que estava com ele, foi uma pessoa que trabalhou comigo em Roraima. Ele era da FUNAI, e nós fizemos uma operação que ele planejou, foi a destruição de 60 balsas do garimpo, e logo depois ele foi exonerado. Isso sinalizou para a criminalidade, né, que ele não era bem quisto pelo governo. Isso para mim é lógico. E aí esse livro conta a história, né, da Amazônia, mas conta também da história do Bruno, de tudo que é preciso para a gente, o que acontece, né, dentro da lógica de exploração, de atuação de políticos, como que é, para onde vai a nossa madeira, o que acontece, como é que é o nosso agronegócio, grilagem de terra. O livro, assim, ele vai profundamente no problema. Então, assim, eu recomendo demais. E tem uma coisa interessante, porque o meu livro, por exemplo, é um olhar de um brasileiro. Sim. Né? Então, eu olho de dentro. E o livro dele é um olhar de fora, meio que de fora, mais distante. Então, pega muita coisa que eu por exemplo, não percebi. Né? Porque eu estava muito naquele foco ali do que eu estava fazendo. E ele dá uma visão assim, mais ampla do problema. Então, acho que são até livros complementares. Recomendo demais. E lamentável a perda desses dois para o Brasil, do Bruno Pereira, servidor público exemplar, que por trabalhar foi exonerado, né? que era, aliás, a tônica do governo Bolsonaro. Né? Trabalhou. E a questão do garimpo, que é minério, né? Pensa bem, a qual governo interessa uma atividade que não paga impostos? Exato. O governo só interessa, parte, né? Só interessa se for sócio. Exato. Se tiver não a tem parte como. dele, né? Você não acha, tem como. Você acha que melhorou para a gente concluir aqui? Melhorou, claro. Claro, não tinha como piorar, né? Melhorou. Mas, assim, melhorou, mas o problema, né, é que os governadores e aquela bancada ali, ainda a Amazônia vai... E agora com essa lei aí, que praticamente tirou muita força da legislação ambiental. Da fiscalização, né? E o veto vai atenuar, se ocorrer, e acredito que ocorra, mas o que vai resolver mesmo é, nas próximas eleições, mudar a composição e sair outra lei, revogando essa. É o que a gente tem que fazer. E assim, e isso é a diferença. A gente acredita nisso. A gente acredita que, certo ou errado, o povo votou
são representantes do povo, a gente respeita o resultado das urnas, né? E esse pessoal não, né? Eles não querem, não é Otarina, vamos descumprir, como eles descumpriam mesmo, né? Antes, e continuam descumprindo. A lei só vale quando ela me beneficia. É basicamente assim que esse povo pensa. Exato. Mas eu estou esperançoso que dessa situação... Não, essa para terminar, tá? O pessoal fala que o Brasil... E joga muito isso na nossa cabeça. Eu vejo muitos analistas de direita falando o Brasil é um anão geopolítico. Como é que alguém fala isso? Sabe? Só pelo nosso tamanho. A gente é grande. E se a gente for ver em termos de terra útil, realmente o Brasil é o maior país do mundo. Porque se a gente tirar dos Estados Unidos, o Alasca é só neve, deserto pra caramba, tem neve. O Brasil é cultivável de norte a sul. Se você tirar da Rússia a parte ali da Sibéria, que também é pouco utilizada, da China, os desertos, o Brasil, em termos de terra para ser habitável, é 100% do território praticamente. De terra fértil, com sol, rica. Então, assim, esse episódio está mostrando qual o medo do Trump. O Brasil é grande. Só quem não sabe que o Brasil é grande são os brasileiros. O Brasil é grande. Se o Bolsonaro for condenado lá, vai abrir um precedente perigosíssimo para mim, porque eu fiz a mesma coisa. E aí se inverte a lógica das coisas. O direito brasileiro sempre teve como referência a Suprema Corte Americana. E agora a nossa Suprema Corte vai virar referência para a Suprema Corte Americana e para os outros países, como exemplo. E eu não estou dizendo aqui que a nossa Suprema Corte não erra. Olha, tem decisões que eu acompanho, que eu odeio os ministros, e outras que eu gosto muito, sabe? São seres humanos, pensam diferentes. Mas, assim, nós não podemos massacrar as pessoas porque elas pensam diferente da gente. Enfim, exato. O Brasil é grande, somos a gente pode até nos chamar vamos assumir a nossa vira-latice, mas com orgulho. Né? Porque o vira-lata é um cachorro que... Maravilhoso, caramelo. Maravilhoso, o caramelo. Caramelo é bom de briga. Boa. Saraiva, sempre um prazerzão conversar com Igualmente. você. Volte sempre, amigo. Ó, certo, deixa eu só ler aqui, uns comentários para você antes de você sair. A Dalceni Barbosa fala: eita, que bom ver Saraiva. Maravilha, homem. Quero ver você como deputado federal. Cadê você? Aqui está cheio de fã, viu? Cheio de fã aqui. A Falta falando, ele foi candidato por qual partido? Eu nem sabia que ele foi candidato. Foi PDT que você saiu, não foi? Voltei. Foi PDT que você saiu? Não, foi PSB. PSB. Zé Caroço, o canal do Saraiva é excelente. Me inscrevi, esse vai agregar muito. Disse Pacheco, que prazer ver o Alexandre Saraiva por aqui. Bom, enfim, muitos fãs aqui, ó. Botafogo, parabéns, Saraiva. Pedra 90 só enfrenta quem aguenta. Os covardes preferem Häagen-Dazs. Saraiva, abração, querido. Um grande abraço. Tá bom? Beijão. Tá certo. Beijo. Tchau. Abraço Obrigada a todos. aí pela entrevista.